Ao concordar com as prisões temporárias, o ministro Luiz Roberto Barroso aceitou o argumento da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, de que havia um risco concreto de destruição de provas. A reportagem é de Andréa Sadi. A Polícia Federal queria a condução coercitiva para ouvir todos ao mesmo tempo, mas a Procuradoria-Geral da República preferiu pedir ao Supremo Tribunal Federal a prisão temporária de 13 pessoas. O relator do caso no Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, concordou com as prisões. No documento, cada alvo vem sucedido de uma explicação dos investigadores. João Batista Lima Filho, amigo de Temer, por suspeita de ser responsável pela captação de recursos irregulares para o presidente Michel Temer. José Yunes, outro amigo de Temer, deve ser ouvido novamente, uma vez que no primeiro depoimento o investigado teria se utilizado de subterfúgios para não responder claramente os questionamentos, em especial os relacionados a transferências de bens para os investigados e pessoas próximas. Wagner Rossi, por suspeita de receber mensalinho de R$100 mil pagos por Joesley Batista a pedido do presidente. Milton Ortolan, que é ligado a Wagner Rossi, e a suspeita que também tenha recebido mensalinho pago por Joesley Batista a pedido do presidente Michel Temer. Antônio Celso Greco, presidente do Grupo Rodrimar, porque há suspeitas que seja o principal articulador entre empresários do setor portuário de Santos no interesse de sua empresa e agentes públicos envolvidos nos crimes investigados, inclusive proximidade com o presidente Michel Temer. Eduardo Luiz de Brito Neves, suposto responsável por apresentar Celso Greco, da Rodrimar, para o Coronel Lima, da Argeplan. Carlos Alberto Costa, sócio fundador da Argeplan, para prestar informações sobre a capacidade operacional da empresa, contratos com empresas no Porto de Santos, reais sócios formais e até mesmo sobre eventuais sócios ocultos. Carlos Alberto Costa Filho, filho de Carlos Alberto Costa e sócio de uma empresa que obteve contratos que somam mais de R$200 milhões com suspeita de favorecimento em função da proximidade do Coronel Lima com o presidente. Maria Heloísa Adenson Brito Neves, que pode esclarecer as condições do ingresso do Coronel Lima na Argeplan. Os investigadores querem ainda esclarecer os motivos para a doação eleitoral pessoal e do Grupo Libra, a Temer e ao MDB. 4 pessoas ligadas ao grupo são citadas com possível solicitação indevida de valores em troca de renovação de contratos de concessão em Santos. Por isso, também foram decretadas as prisões de Rodrigo Borges Torrealba, Ana Carolina Borges Torrealba Afonso, Gonçalo Borges Torrealba e Celina Borges Torrealba Capri. Os registros oficiais do Tribunal Superior Eleitoral mostram doações de pessoas ligadas ao Grupo Libra. Em 2014, Rodrigo Torrealba e Ana Carolina Torrealba doaram cada um R$500 mil para o PMDB. Zuleika Borges Torrealba, também ouvida hoje, doou R$1 milhão ao partido. No mesmo ano, a direção nacional do PMDB repassou à campanha de Michel Temer, no dia 2 de outubro, R$3,5 milhões. O doador originário do dinheiro, registrado pelo PMDB, foi Rodrigo Borges Torrealba. Outro R$1 milhão, o valor doado por Zuleika, foi repassado pelo partido para diretórios regionais no Rio Grande do Norte e no Paraná. A Procuradoria afirma que há fortíssimos indícios de esquema contínuo de concessão de benefícios públicos em troca de recursos privados para fins pessoais e eleitorais que persistiria por mais de 20 anos no setor de portos. Na decisão de 14 páginas, Barroso disse que as medidas têm o objetivo de esclarecer pontos centrais da investigação, quanto à natureza, nexo de subordinação existente entre os envolvidos e, principalmente, se os investigados receberam vantagens indevidas como recompensa pela edição do Decreto dos Portos. Barroso autorizou buscas e apreensões e determinou que o Ministério Público Federal tenha acesso à contabilidade da Argeplan, empresa de João Batista Lima Filho. Lima é tratado pela Polícia Federal como figura importante no caso. O ministro citou a conclusão dos investigadores. A Argeplan, agora oficialmente com o investigado João Batista Lima Filho como sócio, tem se capitalizado por meio do recebimento de recursos
provenientes de outras empresas, as interessadas na edição do denominado Decreto dos Portos, e distribuído tais recursos para os demais investigados. Barroso disse que as medidas se mostram imprescindíveis, tanto para viabilizar a análise de documentos em posse dos investigados, como para confrontar versões de declarações de investigações e depoimentos de testemunhas. A decisão mencionou a preocupação com o risco concreto de destruição de provas. Barroso listou elementos apresentados pelos investigadores, como uma planilha indicando possíveis pagamentos feitos por empresas portuárias. E destacou uma planilha contábil em que aparece como recebedores de recursos das empresas Libra, Rodrimar e Multicargo as siglas MT, MA e L, que permitem supor sejam o presidente Michel Temer, Marcelo Azeredo, presidente da Codesp entre 1995 e 1998, indicado por ele, Temer, e o amigo pessoal de Temer, Coronel João Batista Lima Filho. A reforma na casa da filha de Temer também é investigada. A arquiteta Maria Rita Fratesi, que foi intimada a prestar depoimento, é, de acordo com a decisão, mulher de João Batista Lima Filho e sócia do marido na PDA Projeção e Direção Arquitetônico. Trata-se da empresa que realizou reforma de alto custo em imóvel da senhora Maristela Temer, filha do presidente. Há informações sobre pagamentos de altos valores em espécie. Barroso também mencionou um relatório da PF sobre o crescimento da Argeplan nos últimos 20 anos e a nota técnica do Tribunal de Contas da União, que aponta irregularidades no Decreto dos Portos. O relatório do TCU, a que a TV Globo teve acesso essa semana, afirma que o decreto assinado pelo presidente Temer no ano passado cria um contexto que poderia, no futuro, beneficiar empresas com contratos anteriores a 1993. É o caso da Rodrimar. Isso contraria o principal argumento da defesa do presidente. Temer alega que a Rodrimar, que tem contrato anterior a 1993, não poderia se beneficiar das regras que entraram em vigor em maio do ano passado. O inquérito apura suspeitas de pagamento de propina em troca da edição do Decreto dos Portos, que aumentou o prazo de concessão de áreas portuárias. Segundo os investigadores, pode beneficiar empresas do setor, como a Rodrimar. A investigação começou em setembro e de lá para cá, o presidente Temer, ex-assessores e empresários prestaram depoimentos. A investigação foi aberta a partir das revelações da delação de executivos da JF. Eles afirmaram que pagaram propina ao Coronel Lima. A suspeita é que o dinheiro seria repassado a Temer. Yunis é suspeito de administrar as propinas supostamente pagas ao presidente e de lavar o dinheiro. Outros delatores também fizeram acusações. O ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, foi o primeiro a envolver José Yunis na entrega de dinheiro ao PMDB. Isso veio a público em dezembro de 2016. Ele contou que um funcionário dele, José Carlos Filho, recebeu o endereço do escritório de Yunis como local de entrega de dinheiro. Nos dados de corroboração que a empresa verificou, um dos endereços que consta tratado por Carvalho com o senhor Eliseu Padilha é o endereço que a empresa botou no Google e nos informou que aquele endereço era o escritório de uma pessoa chamada José Yunis. O doleiro Lúcio Funaro, conhecido por ser um dos operadores do PMDB, também falou sobre Yunis. Explicou que foi ao escritório de José Yunis pegar R$1 milhão que teriam de ser entregues ao ex-ministro Gedel Vieira Lima, em Salvador. Em 2014, o Gedel me ligou e me informou que tinha um dinheiro que ele precisava retirar em São Paulo, oriundo da Odebrecht, e que precisava que esse dinheiro fosse levado para Salvador. E me perguntou se eu podia fazer esse favor para ele. E eu respondi que podia fazer esse favor para ele, que não teria problema nenhum. Após a delação da Odebrecht se tornar conhecida, José Yunis foi exonerado do cargo de assessor especial da Presidência da República e prestou um depoimento voluntário sobre esse episódio. Yunis disse que o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, pediu a ele em 2014 para receber apenas um documento em seu escritório, e que foi o que ele fez. Mas Lúcio Funaro disse na delação ter certeza de que José Yunis sabia que se tratava de uma entrega de dinheiro. Mas que ele tinha certeza que era dinheiro, ele sabia que era dinheiro, tanto que ele perguntou se meu carro estava na garagem, porque ele não queria que eu corresse o risco de sair para a caixa para a rua, e até pelo próprio peso da caixa.
Certo. Para um volume de R$1 milhão. A TV Globo apurou que até o momento dos 13 mandados de prisão, 10 foram cumpridos. José Yunes, o coronel João Batista Lima Filho, Wagner Rossi, Milton Hortolã, Antônio Celso Greco, Celina Borges Torrealba Capri, Carlos Alberto Costa, Carlos Alberto Costa Filho, Eduardo Luiz de Brito Neves e Maria Heloísa Ademson Brito Neves. A Polícia Federal informou que Rodrigo Borges Torrealba, Ana Carolina Borges Torrealba Afonso e Gonçalo Borges Torrealba estão no exterior. O prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo, do MDB, também foi alvo da Operação Scala. Ele foi levado para depor hoje de manhã. Edinho ocupou o cargo de ministro dos Portos e, em 2015, no governo Dilma. Foi indicado pelo então vice-presidente Michel Temer e ficou 10 meses no ministério. Em nota, Edinho Araújo negou qualquer favorecimento a empresas quando era ministro. Disse que as renovações de contrato na gestão dele foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, pela Advocacia Geral da União e pelo Ministério do Planejamento.